Governador Carlos Moisés exalta número de curados da Covid-19 em Santa Catarina. Deputados estaduais cobram explicações do governo sobre a contratação de hospital de campanha. Senado aprovou em segundo turno a PEC do chamado orçamento de guerra, que permite que os gastos emergenciais com o combate à pandemia do coronavírus sejam separados do orçamento da União. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana no sul catarinense. A SIC prestará consultoria a pequenos e médios empreendedores. Contágios por coronavírus caem em Nova York. Brasil segue sendo o país sul-americano com maior número de contaminações da Covid-19. Presidente Bolsonaro não pretende negociar a abertura do comércio no Brasil. Em meio a esse tempo difícil por causa da pandemia de coronavírus, as pessoas não deixam de buscar informações que tragam esperança. E na série de reportagens especiais produzidas pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos conferir dicas importantes para quem está voltando ao trabalho. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 20 de abril de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. O governador Carlos Moisés comemorou o número de pessoas recuperadas do coronavírus em Santa Catarina. O chefe do executivo catarinense ainda adiantou que o estado vai precisar de socorro do governo federal. Diferentemente dos dias anteriores, o governador começou sua entrevista online exaltando o número de pessoas que conseguiram se recuperar da Covid-19. Os números foram considerados positivos. No dia de hoje, temos o registro de 140 pessoas que já deixaram leitos de UTI e estão em leitos de enfermaria. Obviamente que esse número é o número que nós temos hoje de pessoas deixando e estando em leitos de enfermaria oriundos de UTIs. Só que essa conta já é bem maior, nós temos várias pessoas curadas no nosso estado. Nós estamos integrando esses números, esses dados, tanto da rede privada quanto da rede pública, para poder estar trabalhando esse material aqui também, essa informação, de forma que todos tenham ciência de quantos passaram por hospital, quantos passaram por UTIs ou até mesmo por leitos de enfermaria e tiveram a cura da doença. Isso é muito importante para que todos nós possamos acompanhar. Carlos Moisés elegeu as decisões de distanciamento social na conhecida quarentena como fator principal para o controle da doença no estado. Nós temos notícias amargas, notícias ruins, por exemplo, do número de óbitos em Santa Catarina, mas que está sendo controlado pelas nossas ações difíceis, duras de serem tomadas, mas que estão achatando a nossa curva de contágio e, por conseguinte, achatando o número de óbitos em Santa Catarina. O governador também declarou estado de calamidade pública e até o final do mês, pelo menos por hora, não há uma sinalização para a volta de mais atividades produtivas no estado. Tudo dependerá do comportamento do vírus e no número de contágios a serem registrados nos próximos dias. Moisés ainda pediu ajuda do governo federal para que setores prejudicados pelo isolamento social recebam ajuda. Nós sabemos que é uma área de atividade, tanto eventos, quanto a área da cultura, a área de música, enfim, organização de eventos, a parte do turismo, são várias áreas. E o mundo inteiro, na verdade, hoje, se pergunta, né, quando vão retomar, mesmo que houvesse uma liberação imediata para a retomada de atividades como essas citadas, as pessoas hoje estão receosas de se reunir em grupo, se reunir em público. Então, nós precisamos, na verdade, de uma reinvenção, né, momentânea desse período que nós estamos passando. E o governo tem, inclusive eu tenho defendido isso, né, os governos estaduais e municipais são deficitários. Hoje o governo da União tem condições de estender ajuda a vários setores e a gente entende que assim deve ser feito, da mesma forma como compensar as perdas dos estados e municípios. É isso que a gente tem defendido no âmbito da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, no Congresso, de modo geral.
Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputados cobraram explicações do governo do estado referente à contratação do hospital de campanha, que seria montado por mais de 70 milhões de reais em Itajaí. Em uma sessão especial virtual de 3 horas, os deputados da Assembleia Legislativa esclareceram dúvidas com o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, e o chefe da Defesa Civil Estadual, João Batista Cordeiro Júnior. A pauta do encontro foi a instalação do hospital de campanha em Itajaí pelo Executivo Estadual para atender pacientes com coronavírus. Parlamentares de todas as bancadas participaram e fizeram perguntas. O deputado Milton Obos, presidente da Comissão de Proteção Civil, comandou o debate e questionou a falta de transparência na divulgação dos dados relacionados à pandemia. Infelizmente, Santa Catarina tem sido colocado, até pelos órgãos externos, como um dos piores estados em termos de transparência na gestão da crise do coronavírus. E justamente essa falta de transparência que é questionada, porque se mudou e apareceu sem que ninguém soubesse, ou talvez pouca gente soube, uma licitação para a instalação de um hospital de campanha. Quase todos os parlamentares fizeram questionamentos sobre o valor de 77 milhões de reais que deverá ser investido no hospital de campanha, com 100 leitos de UTI. Os primeiros a se manifestarem sobre o assunto foram os representantes do MDB, PSL e PSD. Não ficaria muito mais barato estruturar os hospitais da rede, tanto da rede própria, pública, quanto dos privados, e que já tem a estrutura, que em muitos casos já tem as equipes técnicas, em muitos casos tem parte dos equipamentos, precisariam só mais alguma coisa. Eu queria saber se existe um estudo com relação a isso. Em resposta às perguntas, o chefe da Defesa Civil, que está conduzindo o processo de implantação da unidade, explicou sobre o investimento. Aquela questão que o governo federal repassou o recurso na ordem de 10 milhões de reais para a contratação apenas das instalações físicas. A prefeitura lá fez, então, o processo de terraplanagem do terreno e agora a aquisição dos equipamentos, dos insumos, dos salários das pessoas, né, pelo período que vai ficar lá instalado, isso aí não estava na conta. Aqui no projeto do governo do estado, todo esse custo de pessoal, né, são 450 pessoas, o custo dos insumos, os medicamentos a serem utilizados, os materiais de consumo, os EPIs dos profissionais, alimentação para os pacientes, alimentação para as equipes de saúde, coleta de lixo hospitalar, faxina no local, tudo que é necessário está incluído nesse processo. E a outra questão também é que os equipamentos, ao final, eles vão fazer parte do patrimônio público estadual, né, podendo ser depois relocados para as unidades onde for necessário. O deputado Ivan Nates falou de um questionamento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de Santa Catarina acaba de editar um parecer que recomenda a suspensão dessa licitação. Em relação ao TCE, a gente vai receber o documento e se tiver alguma irregularidade insanável, o processo não vai à frente. Nós vamos cumprir tudo que a legislação exige. E se tiver alguma justificativa para ser feita, a gente vai fazer também. Os parlamentares questionaram também qual será o valor de cada leito de UTI. Nós buscamos diversas referências de preço, de valores, e uma delas foi uma contratação, um pregão que o Exército Brasileiro realizou. Nesse pregão do Exército Brasileiro, que não levava em consideração os equipamentos, os equipamentos vão ser fornecidos pelo contratante, tem um valor de referência lá de R$ 4.250. Se nós pegarmos o processo que nós fizemos no governo do estado, através da Defesa Civil, e compararmos, tirando os equipamentos, que lá no governo federal, no Exército Brasileiro, não vão ter os equipamentos, nós temos um valor da proposta vencedora em Santa Catarina de R$ 3.006, a unidade de UTI diária.
João Batista disse que Santa Catarina deve precisar de 2.659 leitos de UTI até o final de junho e acrescentou que a Defesa Civil vai se responsabilizar por cerca de 1.000 leitos. E nós temos, então, isso aqui é um somatório, a necessidade apontada, e essas projeções a gente está acompanhando e elas estão se concretizando, de 2.659 leitos, então, até o final de junho. E aqui no Vale do Itajaí, nós temos a necessidade apontada de 263. Há um delay de 30 dias para que essa estrutura seja montada. Então, a gente tem que sempre estar trabalhando com essas projeções e, né, com muita responsabilidade, porque tem todo esse delay grande aí. Então, por isso que a Secretaria de Estado da Saúde está buscando os 1.500 e poucos leitos e a Defesa Civil, né, os 1.100 leitos de UTI. Além do hospital de campanha, o secretário de Saúde informou aos deputados que o governo vai implantar leitos de UTI nas redes filantrópica e estadual. Hoje nós já temos 813 leitos devidamente mapeados, 810 leitos já existentes, temos a rede privada. Nós podemos avançar aí com pelo menos, né, a gente faz uma expectativa de pelo menos 100 leitos, provavelmente mais. E temos a possibilidade, inclusive, de ampliarmos essa estrutura de hospitais de campanha em outras macro-regionais do Estado, conforme a demanda ela se apresente para o enfrentamento da Covid. Nem todas as perguntas dos parlamentares foram respondidas detalhadamente. Por esse motivo, o deputado Milton Obos fez um levantamento de documentos que espera que sejam disponibilizados à Assembleia Legislativa. Detalhar isso por escrito, esse plano de ação para esses próximos meses. E uma análise concreta sobre o quadro de necessidade de leitos de UTI, que pela explanação, pela foto apresentada pelo Coronel João Batista, a mim, pelo menos, não convence que essa realmente vai ser a necessidade do Estado. O Senado aprovou em segundo turno a PEC do chamado orçamento de guerra, que permite que os gastos emergenciais com o combate à pandemia do novo coronavírus sejam separados do orçamento da União. Por outro lado, os senadores decidiram não votar a medida provisória do contrato verde-amarelo, que reduz impostos às empresas na contratação de jovens e pessoas acima de 55 anos. O texto perderá a validade se não for aprovado pelos senadores até hoje. A sessão começou com a apreciação da medida provisória 905, conhecida como MP do Contrato Verde-Amarelo. A medida, que precisa ser votada até o dia 20 para não perder a validade, promove uma série de mudanças nas regras trabalhistas. Pelo texto, o contrato verde-amarelo terá duração de 2 anos e diminui encargos trabalhistas para estimular a abertura de novas vagas para o primeiro emprego de jovens de 18 a 29 anos de idade. O novo programa diz ainda que poderão ser contratados trabalhadores com mais de 55 anos e desempregados há mais de 12 meses. Partidos da oposição apresentaram uma questão de ordem sobre a urgência de se votar a matéria, afirmando ser um contrassenso diminuir as proteções ao trabalhador em um momento de crise. Ela foi instituída num período que não tinha nada a ver com a crise que nós estamos vivendo. Segundo, porque ela é sim uma mini reforma trabalhista, ela agride a nossa CLT e o PDT não tem como participar e não tem como concordar com essa votação. Então nós fazemos o apelo a Vossa Excelência que retire de pauta essa medida provisória. O PROS como um todo é contrário à apreciação dessa medida provisória. Por quê? Todo mundo sabe que no governo Temer, e o Paulo Paim está nos olhando agora, ele suprimiu inúmeros direitos dos trabalhadores. Preservar isso aí, esse direito social, é o mínimo que foram conquistados a duras penas. Por outro lado, houve quem defendesse o intuito principal da proposta de criar novas vagas de emprego no momento em que o número de demissões tem aumentado por conta do fechamento do comércio após a pandemia. Nós tínhamos até o mês de março, que antecedeu, né, essa fase crítica do coronavírus, nós tínhamos em torno de 12 milhões de desempregados no Brasil. Desses 12 milhões, segundo o IBGE, 4 milhões, ou seja, 1/3 desses desempregados tem entre 18
a 29 anos de idade. Ou seja, nós estamos tratando de um projeto, sem desmerecer os demais projetos, e muito menos a opinião dos meus colegas que discordam, mas nós estamos tratando de um projeto extremamente importante. Então, quando a gente quer flexibilizar um pouco, ainda mais dar oportunidade para as pessoas trabalharem, as pessoas mais velhas também trabalharem, de mais idade, que é difícil encontrar um lugar no mercado de trabalho, ela já veio desidratada lá da Câmara, já muitas coisas que foram faladas aqui não precisam ser discutidas mais. O presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, atendeu apelos de líderes partidários que apontaram complexidade do tema e tempo reduzido para análise e retirou a matéria de pauta. Segundo Alcolumbre, ele continuará tentando acordo sobre o tema. A minha decisão, diante desse impasse, ela também tem que ser regimental e procedimental, porque a gente fez o entendimento e a manifestação é clara. Eu vou retirar da sessão de hoje a medida provisória 905 e não vou dar garantia que ela estará pautada na segunda. Portanto, eu quero avisar a todos os senadores que eu não anunciarei que essa matéria será deliberada na segunda, 16 horas. Eu vou convocar a sessão para a segunda, 16 horas, em respeito à possibilidade de ainda conversarmos o final de semana e tentarmos avaliar uma condição de votarmos ou não. Caso a medida provisória caduque ou seja rejeitada, o governo não poderá reeditar uma MP sobre o tema este ano. Uma alternativa para a equipe econômica, caso ainda queira insistir no programa, é reeditar essa mesma MP até segunda-feira. Também estava na pauta dos senadores desta sexta a votação em segundo turno da PEC do orçamento de guerra, que permite que os gastos emergenciais com o combate à pandemia do coronavírus sejam separados do orçamento da União. Por 63 votos a 15, a matéria foi aprovada. O relator da proposta, senador Antônio Anastasia, do PSD, teve de fazer novas modificações no texto, incorporando sugestões e emendas feitas pelos partidos. Como o texto original da Câmara foi alterado, precisará de nova análise dos deputados. O Senado havia aprovado a PEC em primeiro turno na última quarta-feira. A seguir, a SIC prestará consultoria a pequenos e médios empreendedores. A segunda-feira foi de tempo bom no sul catarinense. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã o tempo será bom em todo o sul do estado. O sol predominará em meio às nuvens. Não há chance de chuva. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 29. Mesmo cenário para quarta-feira. Sol predominando em meio às nuvens e sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 30. Na quinta-feira, dia 23, a nebulosidade irá aumentar, porém, não significa que a chuva estará presente. O tempo continuará estável. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 28. Na sexta-feira, o cenário se repete. Céu parcialmente nublado e sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 27. Os pequenos e médios empreendedores de Criciúma receberão consultoria gratuita da Associação Comercial e Industrial da cidade. A intenção é auxiliar quem tem pouca experiência no ramo a fugir da crise. Com as restrições impostas pelo governo do estado em virtude da pandemia da Covid-19, empresas em geral tiveram que diminuir drasticamente suas produções e algumas até pararam 100%, situação que deixou o cenário econômico à beira de um colapso. Olha, o cenário ele é bastante preocupante, né, no sentido de que as indústrias elas não estão conseguindo trabalhar a pleno em função
e que só pode trabalhar até com 50%, mas em algumas atividades não consegue nem trabalhar, principalmente a parte de confecção está tendo muita dificuldade, né, a parte cerâmica, enfim, de uma forma geral, nós vamos com bastante dificuldade e estamos pedindo para os empresários que eles não demitam, que eles busquem aquilo que o governo federal está oferecendo, né, que é o pagamento de parte da folha de salários, a liberação de recursos também, a diminuição da carga de trabalho em 25%, também com redução de salário, enfim, que busque alternativas para não demitir, porque daqui a 90 dias nós esperamos que as coisas já estejam de volta, que a economia já esteja retornando e esses funcionários já estão treinados e terão condições efetivas de voltar às atividades. Para o presidente da Associação Empresarial, a retomada das atividades produtivas precisam ocorrer de forma imediata. Na realidade, assim, as empresas elas já estão nos seus limites, tá? Tem alguns setores que estão até desesperados, como é o próprio setor de eventos, setor de hotéis, de restaurante, academias, enfim, tem uma série de setores que eles não estão conseguindo mais sobreviver e nós estamos pedindo para eles, e eles também estão fazendo com que o governo flexibilize, porque é possível, e já foi provado isso, de que nós temos que voltar a essas atividades o quanto antes possível. Neste contexto, pequenos e médios empreendedores são os que mais sofrem. Primeiro, pelo pouco capital de giro. Segundo, porque muitos ainda estão iniciando na vida empreendedora e têm pouca experiência. Pensando nessa categoria, a Associação Comercial e Industrial de Criciúma criou uma assessoria consultiva gratuita. A intenção é ajudar quem mais está sofrendo neste momento de crise mundial. Para atender o pequeno e o médio empreendedor, né, o próprio governo federal ele já criou uma série de incentivos, né, com relação a impostos, com relação a financiamentos, com relação a recursos. E nós na SIC também lançamos a campanha Juntos de Coração, onde nós temos várias atividades que nós estamos fazendo, primeiramente preocupado com aquelas pessoas mais pobres que estão perdendo seus empregos, aquelas pessoas mais vulneráveis, né? E de um outro lado também criamos um apoio ao micro e pequeno empresário, no sentido de oferecer para ele uma assessoria, tanto na área tributária, tanto na área trabalhista, na hora de busca de recursos, onde que ele pode encontrar. Enfim, nós estamos criando então essa assessoria para que esse pequeno e médio empresário ele possa ser melhor orientado nesse momento tão difícil. D'Agostin reforçou que a ação é solidária e não demandará custos a quem estiver precisando da consultoria e for associado à SIC. Essa consultoria que nós estamos oferecendo, primeiramente existe o SEBRAE. O SEBRAE ele pode oferecer essa consultoria. Se o SEBRAE não estiver atendendo, nós temos condições de, junto com nossos consultores, gratuitamente oferecer a todos os empresários, principalmente aqueles associados à Associação Empresarial de Criciúma. A seguir, em meio a esse tempo difícil por causa da pandemia do coronavírus, as pessoas não deixam de buscar informações que tragam esperança. Em meio a esse tempo difícil por causa da pandemia de coronavírus, as pessoas não deixam de buscar informações que tragam esperança. Na internet, principalmente, aumentou a busca por boas notícias, como pacientes curados e também a descoberta de um medicamento contra a doença. Desde que o novo coronavírus foi identificado pela primeira vez na China, em dezembro do ano passado, uma avalanche de notícias preocupantes invadiu os meios de comunicação de todo o mundo. A crise provocada pela pandemia no Equador levou os serviços públicos de saúde e sanitários à exaustão. A prefeitura da cidade disse que não há espaço nem para vivos, nem para mortos.
O Fundo Monetário Internacional estima que a pandemia de Covid-19 provocará uma recessão mundial este ano com uma queda na economia de 3%. O estado do Rio de Janeiro aumentou pela terceira vez a data prevista para o encerramento da quarentena. O número de infectados pelo coronavírus no Brasil é bem maior que os números revelados pelo Ministério da Saúde. O aumento vertiginoso de casos confirmados e de mortes deixou o mundo em alerta. E com a determinação de isolamento social em várias partes do planeta, também cresceu a audiência nos meios de comunicação e principalmente o acesso à internet. Antes da quarentena, a internet nas residências ficava apenas 20% do dia em uso e outros 80% ociosa. Com o isolamento e as pessoas em casa, o consumo da internet aumentou muito. Em apenas 3 dias, o Brasil registrou 40% de aumento. E o que as pessoas mais têm buscado são notícias positivas, fatos e novidades que tragam esperança em meio a esse momento tão difícil. Quem confirma esse comportamento é o Google. As palavras boa e notícia juntas estão entre as mais pesquisadas dos últimos dias, como a gente vai ver nesse gráfico. Essa linha azul representa o número de pesquisas feitas durante o último ano. E a gente pode ver aqui que ao longo de vários meses ela se mantém baixa e estável, até chegar a esse ponto aqui. Essa é a primeira semana de março, quando começa o confinamento no país. Daí para frente, o crescimento é rápido e chega a um ponto nunca antes registrado no Brasil. O jornal The New York Times também constatou esse fenômeno. Em uma reportagem, o periódico norte-americano afirma que as contas nas redes sociais que divulgam boas notícias têm sido as mais procuradas. O ator John Krasinski criou um canal no YouTube com esse perfil. E em uma semana, conseguiu mais de 1,5 milhão de assinantes e 25 milhões de visualizações. No Brasil, 3 jovens de Pernambuco seguiram na mesma linha e criaram uma página na internet para divulgar as boas notícias. A ideia surgiu mais ou menos um mês atrás, quando eu já estava de quarentena, e eu estava sendo muito impactado por notícias negativas. E isso estava influenciando tanto meu trabalho quanto minha vida pessoal. Foi daí que eu tentei olhar para o outro lado da moeda, né? O lado possível. O que é que está ocorrendo em relação aos medicamentos, às curas. E eu comecei a achar bastante notícia legal, bastante notícias positivas que me traziam alívio. E por que não trazer isso para outras pessoas, né? Hoje atingimos 3 milhões de acessos, com a média diária de 60 mil pessoas acessando nosso site. Estamos impactando milhares de pessoas. Especialistas afirmam que a procura por notícias positivas pode ajudar a combater a ansiedade, a depressão e até o pânico nesse período de isolamento. Procurar uma boa informação empresta vigor e resistência à saúde mental. Nas ruas, muita gente afirma que não aguenta mais ler e ouvir coisas ruins. Está incomodando bastante. Para mim incomoda. Me incomoda e eu não fico dando trela para quem dá notícia ruim. A senhora também procura notícias boas sobre cura, por exemplo, para aliviar, para ter esperança? Claro. Essas eu repasso e transmito com um monte de gente que eu consigo. O senhor busca, então vai atrás de notícias boas? Claro. Dando sequência à série de reportagens especiais produzidas pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos conferir dicas preciosas para quem volta à rotina de trabalho. Confira. De maneira bem rapidinho, eu vou dar 7 tópicos que acho que podem ajudar a suavizar esse retorno às atividades de trabalho, evidentemente, quando elas acontecerem. Primeira dica, comemore. Afinal de contas, foram 20 dias, foram 15 dias, foram tantos dias longe da sua equipe de trabalho, que é importante a gente comemorar esse retorno, né? Afinal de contas, a gente passa boa parte do nosso dia, boa parte da nossa semana com os nossos colegas de trabalho. Então você, gestor, você, líder de equipe, comemore. Receba a sua equipe com um bom café da manhã, receba a sua equipe com qualquer tipo de organização, seja lá um almoço, enfim, comemore, escolha a melhor maneira e aquilo que se enquadra melhor à cultura da sua organização, mas é importante, comemore esse retorno. O segundo ponto, é importante alinhar com o time a real situação da empresa. O que a gente encontrou de informação ao longo desse período de quarentena, e nós estamos nele ainda,
é que muitas empresas elas estão passando por uma série de ajustes ou reflexões até em função da sua configuração. O que acontece, o que não acontece. Então, isso gera um certo desconforto, uma certa insegurança junto à própria equipe de trabalho. Mas um dos pontos principais desse retorno às atividades é você alinhar com o time de trabalho qual é a real situação da empresa, né? Há muitas discussões sobre faturamento, sobre férias, demissões, enfim, mas eu penso que para um retorno adequado, leve e, sobretudo, produtivo, esse alinhamento se faz fundamental. Um outro ponto é uma boa reunião, evidente, de avaliação dessas entregas que aconteceram durante esse período de home office. E nessa avaliação é importante que os critérios dessas entregas possam ser discutidos junto com o time, né? O que a gente conseguiu cumprir nesse período, o que não foi possível cumprir, né? Importante também, se porventura algum membro da equipe não tenha tido acesso a recurso tecnológico nesse período, vale a pena também alinhá-lo, né, a todo esse escopo de trabalho, mas uma boa reunião de alinhamento é hiper importante. Um outro ponto, priorize projetos estratégicos, né? Muito provavelmente, no retorno às atividades, vão haver uma série de projetos, uma série de possibilidades, e é importante que, nesse momento, a organização tenha clareza daquilo que precisa priorizar, né? Considerando, evidentemente, todo o escopo de trabalho relacionado à estratégia desse negócio. É importante, organize uma agenda e o ritmo de trabalho, né? Afinal de contas, algumas organizações trabalharam muito nesse período, né? Algumas empresas trabalharam muito nesse período, muitas vezes até fora da agenda tradicional, e nesse retorno é importante que se organize uma agenda de trabalho coerente com as entregas, né? E que se equilibre o ritmo. E aí é o sexto ponto, né? Equilíbrio. O equilíbrio é importante, né? Cumpra o seu horário, cumpra o seu projeto. Evidentemente, nesse período de retorno, quando ele acontecer, é fundamental que a gente também considere a nossa vida fora da empresa. Isso é importante, até pela nossa saúde mental, e muita gente tem discutido a respeito disso nesse período. Então, o equilíbrio é fundamental. E o sétimo ponto, que para mim talvez seja um dos mais importantes, né? Foi um período, ou está sendo um período bastante difícil, um período bastante curioso em virtude de tudo aquilo que a gente tem percebido aí no contexto da sociedade. E esse sétimo ponto para mim faz muito sentido. Tire um tempo para a família. Esse equilíbrio é fundamental, e a família acho que é um dos nossos principais alicerces, e sem sombra de dúvida tem sido também nesse período de quarentena. Então, no retorno, cumpra esses 6 passos e priorize o 7º, porque a nossa família, evidentemente, é o nosso grupo que nos dá força, que nos sustenta e, evidentemente, que merece todo o nosso respeito e a nossa gratidão por compreender esse tempo difícil que nós passamos, que nós estamos passando nesse momento de quarentena. Que fiquem em casa e que, evidentemente, aguardem informações oficiais, né? É um tempo bastante curioso e demanda um discernimento muito importante, né, no consumo e no compartilhamento de informações. Portanto, até segunda ordem, permaneçam em casa e muita saúde para todos. Bom trabalho. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, amanhã é feriado. José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Até amanhã, se Deus assim permitir.